Fala aí galera que curte o canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver algumas questões, tá bom? Sobre substâncias e misturas, para tentar revisar todo o conteúdo que a gente viu nas últimas aulas aqui nos assuntos de Química para o primeiro ano do ensino médio. Beleza? Então fica ligado. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e me ajudar a alcançar cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Beleza? Então é isso. Eu sou o professor Eduardo Souza e vou te ajudar a aprender Química de uma vez por todas. Então vamos lá, pessoal, resolver aqui as nossas questões sobre sistemas, substâncias e misturas. Esse assunto que é bem básico dentro do estudo da química, né? Mas que acaba confundindo alguns alunos em alguns pontos que são bastante delicados. E eu vim hoje aqui para amarrar todas essas pontas soltas aí nos conhecimentos de vocês. Ok? Vamos lá para a nossa primeira questão. Ó. Nos últimos meses foram divulgadas várias denúncias de postos que adulteram a gasolina com a adição de vários solventes, inclusive a água. Há diversas análises que podem ser feitas para verificar a composição do combustível vendido nos postos. E algumas envolvem conceitos fundamentais da química. Supondo que a gasolina comercializada fosse constituída apenas de N-octano, que é o principal componente de gasolina, assinale a alternativa que representa a melhor opção para verificar a presença de compostos adulterantes. Compostos adulterantes, né? Numa amostra homogênea de gasolina. O que a questão quer? Ela quer que você entenda que, pelo fato do N-octano ser uma substância pura, dentro desse contexto aqui, né? Você vai verificar se ela é pura de verdade, analisando algumas propriedades. Antes de você assistir aqui eu explicando completamente essa questão, tenta resolver ela sozinho aí. Pausa o vídeo, tenta resolver, depois a gente volta. Vamos lá. Quais seriam essas formas? Avaliação do odor da amostra, inspeção visual da cor da amostra, medida do ponto de ebulição, avaliação do preço do produto, medida da densidade. Olha só, gente, a avaliação do preço do produto, isso aqui está fora de cogitação, né? Porque o cara pode vender uma gasolina de qualidade e mesmo assim vender barato, não é isso? Medida da densidade. A densidade ela pode ser influenciada por alguns fatores como a temperatura, né? Apesar de uma substância pura ela ter uma densidade ali constante, né? Mas a densidade não é a melhor forma de ver se a gasolina ali é pura, né? Se é N-octano puro. A avaliação do odor da amostra, não, né? Não dá para você dizer com precisão se aquela gasolina é pura, baseando-se somente no odor da amostra. Inspeção da cor da amostra, não, porque o cara pode colocar um corante, né? Se ela ficou muito clara, peguei a gasolina aqui, coloquei bastante água, vou botar um corante aqui que ninguém vai perceber. Dá para o cara colocar um corante se ele quiser, né? Então só nos resta a medida do ponto de ebulição como alternativa correta. Por quê? Porque o ponto de ebulição em uma substância pura, como no caso do N-octano, ele é constante. Nós vimos lá que quando nós temos a curva de aquecimento de uma substância pura, a gente vai ter aqui o aquecimento, né? Chegou aqui ponto de fusão, aquecimento, ponto de ebulição, aquecimento, e aqui já é um estado gasoso. E aqui a gente tem bem definido os três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Dentro das regiões onde há uma ocorrência de mudança de fase, a gente tem que a temperatura não varia, né? É uma temperatura constante. Então, a temperatura de ebulição, ela é um bom indicativo da pureza da amostra, ok? Por quê? Porque nós temos a temperatura bem definida ali de algumas substâncias. Por exemplo, a água. A água ela ferve a 100 graus Celsius no nível do mar. Né? O etanol ele ferve a 78 graus Celsius no nível do mar. Então, temperatura de ebulição é um bom indicativo. Próxima questão. Considere os seguintes dados obtidos sobre as propriedades de amostras. Aí tem a tabelinha aí com os dados. Com respeito a esses materiais, pode-se afirmar que... Então vamos lá, nós temos alguns materiais aí, X, Y, Z, T e W. E aí ele mostra algumas propriedades. Antes de você ver aqui a resolução da questão, peço que você pause o vídeo e tente resolver a questão sozinho, tá bom? Tente resolver a questão sozinho. Ok, respondeu? Então vamos lá.
Quais são esses materiais? Tem o X, Y, Z, T e W. E aqui nós temos informações de massa, volume, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. E aí vamos para as alternativas aqui. A 20 graus Celsius, os materiais X e Y estão no estado líquido. X e Y, quem é X e Y? Aqui, X e Y, né? X e Y. E aí ele está dizendo que esses dois materiais a 20 graus Celsius eles estão no estado líquido. Para que X e Y a 20 graus Celsius esteja no estado líquido, a temperatura de fusão deles tem que estar abaixo de 20 graus Celsius. E não é isso que a gente observa. A temperatura de fusão de X é 80 graus Celsius e a de Y é 650 graus Celsius. Logo, não pode ser a letra A. Letra B. A 20 graus Celsius, apenas o material Z está no estado gasoso. A 20 graus Celsius, apenas o estado Z está no estado gasoso. Quem é o material Z? É esse aqui, né? Menos 219, menos 183, temperatura de fusão e de ebulição. Está correto que a 20 graus Celsius está no estado gasoso? Sim. Por quê? Porque 20 graus Celsius é maior do que a temperatura de ebulição do material Z. Então ele de fato está no estado gasoso. O que a gente tem que observar? Se os outros, né, podem se encaixar nisso. Olha só, esse daqui, a temperatura de ebulição é 218. Então, a 20 graus Celsius ele vai estar no estado líquido. Esse aqui é a mesma coisa, né? Esse aqui, mesma coisa. Esse aqui, mesma coisa. Então, suspeito que a alternativa correta seja a letra B. Mas vamos avaliar os outros. Ó. Os materiais Z, T e W são substâncias. Z, T e W. Z é uma substância? Sim, porque o ponto de fusão e de ebulição é bem definido. Agora o T não. Porque ele nos mostra aqui uma faixa de fusão e ebulição. Tá? Você tem um intervalo. Então, quando a temperatura de fusão e de ebulição não é constante, a gente pode dizer que isso daqui não é uma substância pura. Tá? Isso daqui vai ser... Como é que eu posso? Aqui. Não é substância pura. Então, a gente já pode eliminar a alternativa C também. D. Os materiais Y e T são misturas? Y é uma substância pura, porque temperatura de fusão e ebulição está bem definida, então posso eliminar a letra D também. E. Se o material Y não for solúvel em W, então ele deverá flutuar se for adicionado a um recipiente contendo material W, ambos a 20 graus Celsius. O que vai fazer um material flutuar sobre o outro? A diferença de densidade, né? Então, na questão aqui, na alternativa E, ele está dizendo que o Y deverá flutuar no W, se ele for adicionado. Mas, quando a gente vai observar aqui a densidade dos dois, ó, 174 gramas por 100 ml e esse aqui 100 gramas por 100 ml. A densidade do W é bem menor que a do Y, então o correto seria o W flutuar no Y. Logo, a E também está errada. A alternativa correta é a B mesmo. Bom? Próxima. Água e etanol misturam-se completamente em quaisquer proporções. Observa-se que o volume final da mistura é menor do que a soma dos volumes de etanol e de água empregados para prepará-la. O gráfico a seguir mostra como a densidade varia em função da porcentagem de etanol em volume empregado para preparar a mistura. Se 50 ml de etanol forem misturados a 50 ml de água a 20 graus Celsius, o volume da mistura resultante a essa mesma temperatura será de aproximadamente... Então, o que a questão está dizendo? Que quando você mistura água e etanol, o volume resultante dessa mistura é menor do que o que você esperaria somando os dois volumes, tá bom? Então, quando eu misturo 50 ml de água e 50 ml de etanol, o volume não vai ser 100 ml, tá? Vai ser um pouco menor. Porque acontece uma questão ali de interações, forças intermoleculares, né? Que vai fazer com que a solução fique um pouco mais comprimida. Enfim, isso não é o foco da questão. Antes de responder, antes de você acompanhar a minha explicação, eu peço que você tente responder a questão aí sozinho. Certo? Tentou? Conseguiu? Então bora lá responder, ó. Informações que ele nos dá estão todas aqui nesse gráfico, tá bom? Estão todas aqui nesse gráfico. O que nós temos que descobrir? Nós temos que descobrir a densidade dos dois, né? Porque ele está perguntando aqui o volume
o volume da mistura resultante, né, a essa mesma temperatura. Ele quer o volume da mistura resultante. Então, a gente vai conseguir, a partir dos dados do gráfico, a gente vai conseguir a densidade da água 100%, a densidade do etanol 100%, tá? Ver qual vai ser a massa dessas duas substâncias nessa temperatura e a partir dessa massa a gente vai conseguir encontrar o volume final. Bom, como é que eu vou encontrar a densidade da água? Olha só, aqui está dizendo que é em porcentagem de etanol em volume, né? Empregado para preparar. Então, se tem 0% de etanol, eu digo que tem 100% de água, tá bom? E 100% de água eu tenho em 1 grama por ml, tá bom? A densidade é 1 grama por ml. E com 100% de etanol, qual vai ser a densidade? A densidade vai ser aqui, ó, quando eu tenho 0% de água, 100% de etanol. Tá aqui. Em mais ou menos 0,78. Então, aqui é 1, aqui é 0,78. O que eu vou fazer agora? Olha só. Densidade é massa sobre volume. Densidade da água é 1, né? Densidade da água é 1. E o volume é 50 sobre 50 ml. Tá bom? Logo, a massa vai ser 50 vezes 1. Então, a massa de água é 50 gramas. Vamos agora descobrir a do álcool, do etanol. A densidade do etanol é 0,78. E aí nós temos 50 ml. Então, vai ser igual a M sobre 50. M sobre 50. Logo, essa massa aqui vai ser igual a 50 vezes 0,78. Que eu vou fazer aqui bem rapidinho na calculadora para a gente não perder muito tempo. 50 vezes 0,78. Que vai dar 39. Então, nós temos aqui 39 gramas. Tá bom? Então, como é que eu vou descobrir qual vai ser o volume final da mistura? Eu somo essas duas massas, né? Descubro qual que vai ser a densidade aqui em 50%. E a partir da soma das duas massas e da densidade, eu consigo encontrar o volume, ó, que está bem aqui, 50%. Vai dar mais ou menos 0,92 a densidade. Então, vai ficar 0,92, que é a densidade, é igual a massa, que no caso aqui vai ser 50 mais 39, que dá 89 gramas, dividido pelo volume. O volume vai ser igual a 89 dividido por 0,92, que vai dar igual a, deixa eu fazer aqui na calculadora rapidinho, para a gente terminar, 89 dividido por 0,92, que vai dar 96 ml. Tá bom? A alternativa correta é a E, de escola. Ah, professor, por que o senhor está usando calculadora? Na hora da prova eu não posso usar calculadora. Só para agilizar aqui o processo, tá bom, gente? É importante que vocês sejam rápidos na hora de fazer essas continhas aí na prova de vocês, tá bom? Então vocês têm que praticar e fazer tudo à mão. Não vão fazer igual a mim que na calculadora não, que senão vai dar errado na hora da prova. Próxima. Em um laboratório foi encontrado um frasco sem identificação contendo um pó branco cristalino. Aquecendo este pó com taxa constante de fornecimento de calor, foi obtida a seguinte curva de aquecimento. Aqui tem uma região que está sólido, tá? Uma região que está sólido mais líquido e uma região aqui que está só líquido. Ok. Pode-se afirmar que o pó branco encontrado é... Responda aí para mim. Respondeu? Vamos lá agora. A, uma substância simples. B, uma substância composta. C, uma mistura de cristais com tamanhos diferentes. D, uma mistura de duas substâncias. Ou E, uma mistura de 3 substâncias. Primeiro, por que não é uma substância simples? Porque nós temos aqui, ó,
regiões onde eu tenho uma mistura de dois estados físicos diferentes. Eu tenho aqui no estado sólido, comecei a aquecer. Eu tenho aqui uma passagem do estado sólido para o estado líquido. Concorda comigo? Isso aqui é uma transformação. Tá? Aqui eu tenho uma temperatura de fusão. E aí depois eu vou ter outra subida e aqui eu tenho outra transformação, que vai ser uma transformação do estado sólido para o estado líquido. Então aqui eu tenho outra temperatura de fusão. Tanto que eu não tenho nada aqui no estado gasoso. Se fosse para ter no estado gasoso, seria outra curva aqui para cima, né? Então, não pode ser uma substância simples porque eu não tenho simplesmente uma mistura, eu não tenho uma evolução de sólido para líquido para gasoso, tá bom? Eu consigo ver curvas aqui que não correspondem com esse desenvolvimento. Então não pode ser a letra A. B, uma substância composta? Não, não vai ser uma substância composta, porque na substância composta, no ponto que a transformação de um estado físico para o outro, você não vai ter uma reta, né? Você não vai ter uma reta, você vai ter algo mais ou menos assim, uma subida, né? Uma ladeira. Então não pode ser uma substância composta. Uma mistura de cristais com tamanho diferente, o que tem a ver tamanho? O que tem a ver tamanho com a mudança de estado físico? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então não pode ser a letra C. Letra D. Uma mistura de duas substâncias. Pode ser uma mistura de duas substâncias. Olha só. Aqui os dois estão no estado sólido. Começou a aquecer. Um passou primeiro para o estado líquido e o outro permaneceu no estado sólido. Depois nós temos outra transformação. Com o aumento da temperatura, o outro passou também para o estado líquido. Aí depois está todo mundo líquido. Logo, o que eu estou procurando é aqui, a alternativa D. Bom? E E, uma mistura de três substâncias. Não, a curva não corresponde a uma mistura de três substâncias. Senão nós teríamos outra subida dessas aqui, né? Então, a alternativa correta é a D. O FMG. Mercúrio, um metal líquido, utilizado pelos garimpeiros para extrair ouro. Nesse caso, o mercúrio forma com o ouro uma mistura líquida homogênea. Formação importante, forma uma mistura líquida homogênea, que pode ser separada facilmente da areia e da água. Para separar esses dois metais, minimizando os riscos ambientais, seria interessante que os garimpeiros utilizassem uma retorta, como representado esquematicamente nesta figura. Para tanto, a mistura é aquecida na retorta, então o mercúrio evapora-se, condensa-se no bico desse recipiente. Considerando-se essas informações, é importante afirmar que A. O ouro é mais volátil que o mercúrio. B. O mercúrio é destilado na retorta. C. O mercúrio se funde a uma temperatura menor que o ouro. Ou D. O ouro se dissolve no mercúrio. É incorreto afirmar, tá bom? É incorreto afirmar. Incorreto afirmar. Esqueci de circular isso aqui. Então, responda aí. Beleza, respondeu? Vamos ver aqui, ó. O ouro é mais volátil que o mercúrio. O ouro é mais volátil que o mercúrio. Se a questão está dizendo que é o mercúrio que vai evaporar, como é que o ouro é mais volátil que o mercúrio? Logo essa daqui que é incorreta. De cara, letra A. Vamos ver as outras. B, o mercúrio é destilado na retorta. Certinho, o mercúrio vai evaporar aqui, vai ser destilado, tá bom? Vai passar a ser limpo aqui, passar aqui para outro recipiente, só mercúrio puro. C, o mercúrio se funde a uma temperatura menor que o ouro? Sim, tá? O mercúrio é mais volátil que o ouro, então ele se funde a uma temperatura mais baixa. D, o ouro se dissolve no mercúrio? Sim, o ouro se dissolve no mercúrio, tanto que está falando aqui, ó, no começo da questão, né? Forma uma mistura líquida homogênea. Então a alternativa correta é a A. Vamos aqui para a próxima questão. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao reduzir-se a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a dois processos mecânicos de purificação antes do refino. Separá-lo da água salgada e a seguir de impurezas sólidas como areia e argila. Esses processos mecânicos de purificação são respectivamente. Responda aí, depois eu explico aqui para você. Pronto, respondeu? Vamos lá. O que acontece? O petróleo forma com a água uma mistura heterogênea, né? Com a água salgada.
Como eles não se misturam quimicamente, eles não se misturam de uma forma muito, digamos, íntima, né? Eu posso separar esses dois facilmente por uma decantação, porque eles vão ter densidades diferentes e o que for mais denso vai para o fundo, o que for menos denso fica em cima, flutuando. Então, primeiro processo é decantação. Professor, como é que separa o petróleo da areia e da argila? A areia e a argila são nada mais do que um sólido que está ali, como é que eu posso dizer, misturado num líquido, né? E eles não estão dissolvidos no petróleo. Então eu posso separar o petróleo da argila e da areia com a filtração. Certo, gente? Então a alternativa correta é a A. Vamos lá. Questão FMS aqui. A destilação fracionada, como a usada na separação de frações do petróleo, é um método utilizado para separar misturas de líquidos com diferentes pontos de, não sendo indicado para separar misturas. Então, ele quer que você complete aqui essas lacunas, né? Tente responder aí, depois a gente conversa. Vamos lá. Vamos reler aqui e tentar completar, né? A destilação fracionada, como a usada na separação de frações de petróleo, é um método utilizado para separar misturas homogêneas, né? Misturas homogêneas. Quando eu tenho uma mistura heterogênea, eu faço o quê? Faço uma decantação, faço uma filtração, tá bom? Então, o primeiro é homogêneas. Disso eu já posso eliminar a letra A letra C e a letra D. De líquidos com diferentes pontos de ebulição, tá bom? Com diferentes pontos de ebulição, porque a destilação fracionada você eleva o ponto de ebulição ali, aliás, eleva a temperatura, e aí o que tem o menor ponto de ebulição vai evaporar primeiro, o que tem o menor ponto de ebulição vai permanecer no estado líquido. Você separa aquele que evaporou primeiro, tá bom? E vai separando aquelas frações. Até que você tem todas as substâncias separadas ali, bonitinhas. Então, mesmo é o ponto de ebulição. Logo, só nos resta aqui a alternativa E, né? Que aqui fala fusão. Então, isso aqui está errado. Não sendo indicado para separar mistura azeotrópica. O que é uma mistura azeotrópica? É uma mistura que, no ponto de ebulição, ela se comporta como uma substância pura. Então, ela iria evaporar as duas juntas. Então, não é indicado para misturas azeotrópicas. A alternativa correta é a E. Próxima questão. Tem-se as seguintes misturas binárias: água e açúcar, heterogênea, álcool etílico e álcool metílico, álcool etílico e água, água e alumínio em pó e água e óleo. Isso aqui ficou junto, né? Está separado. Bom, assinale a alternativa correta. O açúcar pode ser parcialmente separado por filtração da mistura de água e açúcar. B. A mistura de álcool etílico e água pode ser separada por destilação simples. A. O álcool metílico e o álcool etílico não podem ser separados. D. A mistura de água e alumínio em pó pode ser separada empregando-se magnetismo, separação magnética. E E. A mistura água e óleo pode ser separada por sublimação nas condições normais de temperatura e pressão. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Começada de baixo. A mistura água e óleo pode ser separada por sublimação, água e óleo. Sublimar é você passar uma coisa direto do estado sólido para o gasoso, né? Então não tem nada a ver esse negócio. Logo a alternativa E está errada. D. A mistura água e alumínio em pó pode ser separada empregando-se magnetismo. Não, porque o alumínio ele não é um metal magnético, né? Ele não se liga ali com ímã. Então eu não conseguiria separar. Está errado. C. A mistura álcool metílico e álcool etílico não pode ser separada. Pode ser separada sim, eles têm diferentes pontos de fusão, de ebulição, então ele pode ser separado sim. Isso aqui está errado. B. A mistura álcool etílico e água pode ser separada por destilação simples. Aí é que tá, algumas pessoas podem se confundir nessa letra B aqui. Por quê? Porque
O álcool etílico e a água são substâncias que são diferentes, né? Que formam uma mistura homogênea que, em tese, poderiam ser separadas por uma destilação simples. Mas o que acontece? A destilação ela é indicada para separar substâncias que têm uma diferença de ponto de ebulição de mais ou menos 25 graus Celsius, né? A água ela tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. E o álcool de 78 graus Celsius, 79 graus Celsius. Né? Então essa diferença aqui, ela não é tão grande. E pode ocorrer que alguma parte do álcool evapore junto com a água, tá bom? Então ela não é indicada uma destilação simples aqui nesse caso. Ok? E só nos resta a letra A, que a água pode ser parcialmente separada por filtração da mistura água e açúcar. Você fala, professor, se eu misturar água com açúcar, o açúcar dissolve completamente na água, não dá para separar. Mas aí a questão fala assim, ó, água e açúcar heterogêneo, tá bom? Então tem muito açúcar na água. E a alternativa também fala parcialmente, tá bom? Parcialmente. Então a alternativa correta é a A. E com isso nós encerramos as nossas questões. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro aqui para você. Me desculpe qualquer erro que eu possa ter cometido aqui nessa aula, afinal somos todos humanos. Ok? Espero que você tenha gostado. Deixa o like aqui, se inscreve no canal para me ajudar a alcançar cada vez mais gente aqui no YouTube, beleza? Então é isso. Falou!